Existe namoro cristão? O que a Bíblia fala sobre o namoro? Como você, um cristão, deve agir perante um relacionamento amoroso? Neste vídeo, vamos conversar acerca de relacionamentos entre cristãos e aprender como, nos dias atuais, podemos manter relacionamentos amorosos, saudáveis e puros diante do Senhor. A Bíblia não menciona especificamente o termo namoro, pois esse conceito moderno não existia nos tempos bíblicos. No entanto, a Bíblia fornece princípios e orientações que podem ser aplicados aos relacionamentos entre homens e mulheres. Naquela época, os relacionamentos eram vistos dentro da perspectiva do casamento. O compromisso entre um homem e uma mulher era uma questão séria e frequentemente envolvia um compromisso formal que levava ao casamento. O conceito moderno de relacionamento sem compromisso ou namoro casual não era comum na cultura da época bíblica. O noivado nos tempos bíblicos era muito diferente da ideia moderna de namoro e até mesmo do noivado contemporâneo. No contexto bíblico, o noivado era um acordo formal e sério, onde os noivos eram considerados legalmente desposados, mesmo antes da consumação do casamento. Esse compromisso era levado muito a sério e envolvia questões legais e sociais significativas. O noivado era um período de preparação para o casamento, durante o qual os noivos se comprometiam a se casar e se preparavam para a vida conjugal. O noivado nos tempos bíblicos era um compromisso tão sério que um homem noivo de uma mulher era considerado legalmente como seu genro, mesmo antes do casamento ser consumado. Qualquer infidelidade ou imoralidade durante esse período era vista com extrema seriedade, sendo considerada tão grave quanto o adultério. O registro do relacionamento pré-matrimonial entre Maria, a mãe de Jesus, e José ilustra esse padrão de compromisso e seriedade. Na cultura bíblica, especialmente no Antigo Testamento, era comum que os pais fossem os responsáveis por arranjar os casamentos de seus filhos. Isso era feito muitas vezes através de acordos familiares, onde o pai ou outro membro da família, como no caso de Abraão, enviando seu servo para buscar uma esposa para Isaque, tomava a iniciativa de encontrar um cônjuge adequado. O casal, muitas vezes, só se conhecia no momento do casamento, e o acordo era mais uma questão de aliança entre famílias do que uma escolha baseada no amor romântico, como é comum hoje em dia. Embora os arranjos feitos pelos pais fossem comuns, também havia casos em que os jovens expressavam sua preferência pessoal por alguém e buscavam firmar um acordo diretamente com a família da pessoa amada. Um exemplo disso é o caso de Jacó, que se apaixonou por Raquel e negociou diretamente com Labão, o pai de Raquel, para poder casar-se com ela. Jacó concordou em trabalhar 7 anos como dote para ter Raquel como esposa, mostrando como os sentimentos pessoais e a vontade dos jovens também podiam influenciar as decisões matrimoniais, mesmo em uma cultura onde os arranjos familiares eram comuns. Embora a palavra namoro não seja encontrada na Bíblia, os princípios bíblicos oferecem orientação para os relacionamentos pré-nupciais. A Bíblia ensina a importância de honrar a Deus em todas as áreas da vida, incluindo os relacionamentos românticos, e nos dá direção sobre como devemos nos comportar e tratar os outros. Os cristãos são chamados a viver de acordo com os padrões de Deus, mesmo em seus relacionamentos de namoro, buscando sempre agradar a Deus em tudo o que fazem. Em primeiro lugar, deve-se considerar que, para os cristãos, o namoro não deve ser encarado como uma atividade casual, sem propósito ou compromisso. Pelo contrário, deve ser visto como um período de conhecimento mútuo e discernimento, com o objetivo de avaliar se o relacionamento pode levar ao casamento.
Os cristãos são encorajados a buscar relacionamentos que honrem a Deus e que possam levar a uma união matrimonial duradoura. Assim, ao iniciar um namoro, é importante que ambos os parceiros estejam comprometidos com a ideia de buscar um relacionamento que glorifique a Deus e que tenha o casamento como objetivo final, se for a vontade de Deus. Em segundo lugar, a Bíblia adverte sobre os perigos de se envolver romanticamente com alguém que não compartilha da mesma fé. Essa orientação é baseada em princípios atemporais que visam proteger a vida espiritual e emocional dos indivíduos. Dessa forma, é aconselhável que os cristãos busquem relacionar-se romanticamente com pessoas que compartilham da mesma fé, a fim de fortalecer sua própria fé e construir um relacionamento sólido e perpétuo. A verdade é que nem todos os que se dizem cristãos são genuinamente convertidos. A Bíblia adverte sobre a diferença entre uma fé superficial e uma fé verdadeira, que resulta em uma vida transformada pelo poder de Deus. Jesus mesmo alertou sobre aqueles que o chamariam de Senhor, mas não fariam a vontade de Deus. Portanto, é fundamental que os cristãos tenham discernimento ao considerar um relacionamento romântico, buscando a orientação de Deus por meio da oração e da busca pela vontade divina. A sinceridade da fé e a busca pela santidade devem ser critérios importantes na escolha de um parceiro de relacionamento. Em terceiro lugar, é importante considerar a fase da vida em que se está antes de iniciar um relacionamento de namoro. O livro de Cânticos de Salomão menciona a importância de despertar o amor no momento certo, o que indica que há um tempo apropriado para o desenvolvimento de um relacionamento romântico. Orar e buscar orientação dos pais e líderes espirituais da igreja são passos sábios antes de iniciar um namoro, especialmente se o casamento não é uma possibilidade real a médio ou curto prazo. É importante estar maduro o suficiente, tanto emocionalmente quanto espiritualmente, para assumir as responsabilidades e compromissos que vêm com um relacionamento romântico. O conselho de casais mais maduros na fé também pode ser valioso para avaliar a prontidão para um namoro. Não adianta querer namorar só por namorar. Um relacionamento romântico deve ser baseado em uma conexão que vai além do físico, incluindo atração mental e espiritual. É importante que ambos os parceiros estejam em sintonia em questões fundamentais, especialmente em assuntos teológicos e nos propósitos que creem ser os planos de Deus para suas vidas. A pessoa certa pode não ser perfeita, mas é alguém que compartilha do mesmo alvo principal: seguir a Cristo Jesus. O comprometimento com os princípios cristãos e a busca por um relacionamento que glorifique a Deus são fundamentais para a construção de um namoro saudável e duradouro. Em quarto lugar, é sábio começar um relacionamento romântico pela amizade, pois a Bíblia valoriza a amizade e a importância de guardar o coração. Provérbios nos instrui a guardarmos nosso coração com toda a vigilância, pois dele procedem as fontes da vida. Isso significa que devemos proteger nossos sentimentos e emoções, reservando-os para o relacionamento matrimonial. Ao manter a intimidade emocional reservada para aqueles que estão buscando o casamento, os corações de ambos são preservados de um sofrimento maior caso o relacionamento não prossiga. A amizade é um alicerce sólido para um relacionamento romântico, permitindo que os parceiros se conheçam melhor antes de se comprometerem mais profundamente. Em quinto lugar, é fundamental que o namoro de um cristão seja guiado pela consciência de que ele é o templo do Espírito Santo e, portanto,
deve buscar viver de acordo com os princípios e valores do reino de Deus. Isso inclui evitar qualquer comportamento ou prática que comprometa essa condição, como a imoralidade sexual. A Bíblia é clara ao condenar a fornicação, que se refere a qualquer tipo de atividade sexual fora do casamento. Para os cristãos, a sexualidade deve ser vivida de acordo com os princípios bíblicos, reservada exclusivamente para o contexto do casamento entre um homem e uma mulher. Assim, é importante que os cristãos evitem qualquer forma de imoralidade sexual em seus relacionamentos românticos, buscando honrar a Deus em todas as áreas de suas vidas, inclusive na sexualidade. Agora, também devemos nos atentar que ninguém é obrigado a namorar, noivar e casar. É importante lembrar que o celibato é uma opção legítima e até mesmo louvável para aqueles que sentem o chamado para dedicar suas vidas inteiramente a Deus de uma maneira celibatária. A Bíblia valoriza tanto o casamento quanto o celibato, e cada pessoa tem a liberdade de escolher o caminho que melhor se alinha com sua vocação e chamado. O celibato não é algo que desagrada a Deus. Na verdade, é uma escolha que pode permitir uma dedicação mais completa ao serviço de Deus e ao crescimento espiritual pessoal. No entanto, como o apóstolo Paulo menciona em Coríntios, o celibato requer uma capacidade de autocontrole e renúncia aos desejos naturais. Se alguém não consegue manter-se celibatário sem cair em imoralidade sexual, pode ser melhor considerar o casamento como uma forma de canalizar esses desejos de maneira saudável e de acordo com os princípios bíblicos. A escolha entre o casamento e o celibato deve ser feita com sabedoria e consideração, buscando sempre a vontade de Deus para a vida de cada indivíduo. Por fim, a base de qualquer relacionamento saudável e duradouro deve ser o amor a Deus sobre todas as coisas. Jesus Cristo ensinou que o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. E o segundo é amar o próximo como a si mesmo. Isso significa que o nosso relacionamento com Deus deve estar em primeiro lugar em nossa vida, e a partir desse relacionamento fluirá o amor ao próximo, incluindo nossos relacionamentos românticos. Quando colocamos Deus no centro de nosso relacionamento, buscando amá-lo e obedecê-lo em tudo, estamos construindo uma base sólida e firme para o sucesso de nosso relacionamento com outras pessoas. Isso significa buscar a vontade de Deus em todas as áreas de nossas vidas, inclusive em nossos relacionamentos românticos, e permitir que Ele guie nossas decisões e ações. Dessa forma, podemos ter a certeza de que estamos seguindo o caminho que Deus deseja para nós e para nossos relacionamentos. Se você quer se aprofundar mais nos estudos bíblicos e se aproximar da palavra com mais fundamento, verifique a descrição deste vídeo, onde separei algumas bíblias de estudo e cursos de aprofundamento cristão, que incluem até ensinamento infantil. Para receber mais vídeos sobre a Bíblia Sagrada, se inscreva no canal e deixe sugestões nos comentários para os próximos conteúdos. Até logo! E fique com Deus.